Olá, estamos aqui em mais uma edição do podcast sobre cirurgia robótica. Eu sou o Dr. Rafael Fontolan, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje tenho dois convidados maravilhosos. É uma honra recebê-los aqui. Vou pedir para que eles se apresentem e aí nós vamos começar uma discussão super interessante e calorosa sobre cirurgia bariátrica hoje. Então, pedir a gentileza primeiro, Dr. Fernando, pode se apresentar para nós. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Ainda mais na hora que ele falar que eu sou maravilhoso, né? Isso aí me deixa assim numa felicidade impactante. Mas eu sou cirurgião do aparelho digestivo, faço cirurgia robótica desde 2009, então eu tenho uma participação muito intensa na cirurgia do aparelho digestivo, principalmente na cirurgia bariátrica. Então, eu opero cirurgia bariátrica desde 1998, são mais de 4.000 pacientes operados, então a gente consegue trazer uma qualidade de vida, uma transformação para esses pacientes já há algum tempo, e a gente consegue entender o quanto é importante a cirurgia bariátrica, sabe, para a população de uma maneira geral, onde a obesidade é uma doença muito séria, onde o impacto na nossa comunidade não dá para deixar passar. E eu sou o Dr. Guilherme Amadeu Poleto, também cirurgião do aparelho digestivo. E se eu estou aqui hoje é porque eu sou aluno do Fernando. E também atuo na cirurgia robótica há cerca de 2 anos e meio. Também estamos aí na rotina da cirurgia bariátrica, tanto na cirurgia do aparelho digestivo. E obrigado, Rafael. É uma honra estar dividindo esse momento aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma discussão muito interessante aqui durante o dia. Com certeza. Bom, eu vou começar já com tudo. Vou começar com a pergunta 10 de 10, porque eu tenho certeza que vai ser muito valiosa a opinião de vocês. São dois cirurgiões que fazem muito isso. O Fernando tem uma experiência enorme em cirurgia robótica bariátrica. O Guilherme também praticamente só faz cirurgia bariátrica robótica hoje. A gente trabalha junto também, tenho a honra de trabalhar com os dois. E a minha pergunta para vocês é, quero que vocês sejam extremamente sinceros. O que é o futuro e a realidade das cirurgias revisionais bariátricas? Bom, esse é o tema do momento, né? Eu não tenho a mínima dúvida que a cirurgia revisional hoje ela é factível e por alguns motivos. Pelas cirurgias antigas que eram feitas, cirurgias extremamente desabsortivas, e também acho que pelo um aumento da incidência de sleeve, gastrectomia vertical, eu percebo que o sleeve ele foi um pouco banalizado por muitos cirurgiões. E também, é uma coisa que eu sempre digo, o sleeve é muito fácil de se fazer mal feito, né? Então eu acho que a cirurgia revisional é uma crescente. Nesse ano eu já tive pelo menos umas 15 revisionais. Eu diria que pelo menos 12 eu fiz por robô. A cirurgia revisional sempre é uma cirurgia mais complexa, você vai pegar uma anatomia mexida, muitas vezes pacientes operados por cirurgia convencional e, sem sombra de dúvida, a manobrabilidade, a visão, a destreza, a delicadeza da cirurgia robótica vai me somar para ter um resultado melhor, seja para converter técnica A em B ou enfim. Então, na minha opinião, a cirurgia robótica hoje ela é um ponto extremamente importante dentro da cirurgia revisional bariátrica. O que você acha, Fernando? Então, para quem não sabe, cirurgia revisional significa eu vou desmontar uma coisa e montar outra. Eu fiz uma técnica, eu vou desmanchar tudo e vou fazer outra técnica. Então, é óbvio que a hora que você parte dessa premissa, você já vai ter uma dificuldade que não é pequena. E essa dificuldade não vai só traduzir no intraoperatório, porque o que a gente tem de diferença muito importante é a cirurgia difícil é diferente da cirurgia trabalhosa. A cirurgia trabalhosa é simplesmente uma cirurgia que vai dar um baita trabalho, você vai ficar um baita tempo fazendo tudo isso. A cirurgia difícil é uma cirurgia que às vezes você não enxerga de bate-pronto o que você está vendo. Você tem que esculpir no meio das estruturas onde estão os órgãos que foram mexidos. E é muito difícil os pacientes entenderem isso. Para vocês terem uma ideia, antes da era robótica, a gente fazer cirurgia revisional durava 9, 10, 12 horas para se fazer uma cirurgia. Hoje em dia, com o robô, esse tempo caiu pela metade. Então, nós temos cirurgias revisionais de cirurgias complexas, inclusive as cirurgias que tiveram sido abertas antes, que o robô trouxe para a gente uma qualidade técnica inexorável. Então, a partir desse momento, a gente percebe a reengorda do paciente. Isso que o Dr. Guilherme falou, sobre ter sido muito metabólico, a perda de nutrientes, de vitaminas. Então, você poder mudar isso e encaixar com a realidade de hoje,
técnicas que já foram muito mais estudadas. E óbvio que aproveitar o tempo que nós temos de cirurgia robótica já no mundo, para a gente poder acertar para aquele doente, dessa vez, a melhor cirurgia possível. Fernando, você acha que, aproveitando esse gancho, você acha que muitos pacientes ou médicos deixam, às vezes, de indicar uma revisão, porque o paciente operou há muitos anos, 20 anos, tanto, enfim, fez cirurgia por técnica aberta, e ele tem medo de acontecer alguma coisa, botaram medo na cabeça dele, sendo que tem um robô que realmente facilita. Queria que as pessoas entendessem o quanto isso é factível de ser refeito, remontado com o robô de uma maneira segura. Então, esse ponto é importantíssimo. Muitas vezes, o fato de você não ter experiência naquilo, você não vai ser a melhor pessoa a indicar aquele procedimento. Então, eu não faço muito cirurgia revisional, eu tenho uma pouca experiência de... Eu não vou indicar para aquele paciente que operou há 20 anos de cirurgia aberta e fez mais 2, 3 cirurgias ginecológicas. Você não vai indicar, porque você sabe que o risco de complicações é existente. Agora, se você pega uma equipe cirúrgica que está acostumada a fazer isso, que está acostumada a trabalhar com esse impasse, não é que vai ficar mais fácil, mas fica parte de uma rotina que aquela equipe já está acostumada. Eu acho que o conhecimento anatômico, né, o conhecimento das técnicas, muitas vezes, para o cirurgião bariátrico é uma coisa que já está mais engessada. Se você pegar um cirurgião geral e abrir uma barriga e encontrar um duodenal switch, o cara vai entender alguma coisa? Não. É difícil. O cirurgião bariátrico já tem essa expertise da anatomia. Claro que temos uma grande dificuldade de entender muitas vezes qual técnica o paciente tem, porque ele fala, eu fiz aquela que mexe no intestino. Tá, mas qual? Então, isso que o Fernando falou e que você ponderou é muito importante. Então, primeira coisa, antes de chegar a uma cirurgia revisional, eu acho que a gente tem que estudar esse paciente, né? E entender qual vai ser a melhor maneira de abordar, no caso do robô, qual o melhor docking possível para a gente conseguir abordar todos os ângulos. Então, na minha opinião, o paciente de cirurgia revisional ele é um paciente que tem que ser estudado, não só por endoscopia, por exame de imagem contrastado, enfim, para a gente entender, claro, que o histórico prévio de prontuário, se é acessível, né? Muitos pacientes não têm prontuário mais, né? Então, isso faz com que a gente tenha um planejamento e facilite. A gente acaba entregando uma cirurgia mais rápida, mais segura, com menos índice de complicações. Isso que eu ia perguntar para você, assim, a sequência de... Esse tipo de paciente, ele precisa de um estudo muito mais profundo de exames complementares, o que já foi feito, para tentar compreender o que o outro cirurgião fez. Sim. Vocês ainda pegam bastante revisionais também que tem anel, da antiga FOB Capella, né? Enfim, o que vocês acham que isso influencia, né? Pacientes procuram com queixas depois de muitos anos. Isso é uma prática comum de aparecer no consultório? Eu percebo que não podemos banalizar a cirurgia revisional, né? Eu acho que o reganho de peso ele está aí, né? Está documentado. E eu preciso entender o porquê que houve reganho. Se essa cirurgia tiver algum problema anatômico, aí sim eu acho que para reganho de peso você tem uma indicação muito mais assertiva. Porém, se foi por desadesão, né? Então o paciente não faz mais segmento, não treina, não come direito, não malha, enfim. Esse paciente reganhou peso, eu vou trocar a técnica dele por uma cirurgia que é uma cirurgia um pouco mais extensa, mais complicada, sempre as revisões são mais desafiadoras, para o cara fazer tudo errado de novo? Não. Então muitas vezes a gente tem que pegar esse paciente, trazer ele para o eixo de novo, trazer ele para a equipe multidisciplinar e aí sim considerar fazer uma revisão em caso de falha, né? Mas o que a gente está encontrando hoje, Rafael, com uma certa frequência, e o Fernando vai poder falar um pouco também, são pacientes que têm cirurgias com problemas anatômicos. Isso, consequentemente, leva a problemas tanto de refluxo, tanto de diarreia, desabsorções, enfim. Então, é isso que a gente precisa estudar. Então, o preparo desse paciente, o estudo, ele é um pouco mais detalhado. Não basta só uma endoscopia, um ultrassom. Não, muitas vezes eu faço exame contrastado, tomografia com contraste via oral. Enfim, o professor vai falar o que ele faz de rotina também. É que o preparo para o paciente de cirurgia revisional, eu brinco que é igual um paciente que vai operar de um câncer de pâncreas. Eu preciso destrinchar tudo para eu poder chegar ao máximo. Uma coisa que ajuda bastante é saber quem operou. Porque como nós conhecemos a maioria dos cirurgiões da mesma faixa etária,
Então você sabe como cada um opera mais ou menos. Só que às vezes são cirurgias, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu operei uma paciente que fez um lazaroto, que é uma cirurgia muito feita no Paraná antigamente. De Curitiba, né? Isso. E daí, depois fizeram duodenal switch. E obviamente ela estava com uma perda metabólica incrível e a gente converteu numa bipartição. Então, cirurgia difícil, que devia estar uma bagunça a barriga. Uma cirurgia bem complicada, deu certo, em 4 horas e meia, 5 horas de robô a gente conseguiu resolver. Mas são 2 cirurgias, 2 bagunças, grude para todo lado, realmente é difícil. Agora, uma coisa que é muito importante e para deixar público, a cirurgia revisional não vai ser um milagre. O paciente precisa entender que, principalmente em se tratando de reganho de peso, essa vai ser a sua segunda e última chance. Não existe mais outra chance para você. Você não vai fazer a terceira revisional para perder peso. Ou você melhora essa adesão, ou não tem mais jogo para você. Porque o risco só triplica, não é nem duplica. O risco é só maior e risco de complicações seríssimas. Tem um paciente que um colega operou num outro hospital, que eu sei que já está há 60 dias operado, e vieram me chamar para tentar intervir e tirar todo o estômago, fazer uma gastrectomia total. Porque não faz 60 dias que não resolve. Então, sabe, as complicações podem acontecer de maneiras, sabe, assustadoras. Realmente tem que tomar muito cuidado nas indicações. Mas as indicações metabólicas são claras. Se está perdendo vitamina, acabou, não tem discussão, tem que operar. Agora, a indicação de reganho de peso é botar o paciente sentado do lado e, ombro a ombro, conversar e colocar os pratos na mesa. Ó, vai dar. Mas e outra coisa, não vai dar os 45% de perda de peso que você teve no começo. Vai dar uns 20%. Com ajuda, se você ajudar, dá 25%, 30%. Mas vai dar 20% só. Então você tem que estar pronto para isso. Fernando. Exatamente. Eu só puxando esse gancho, Rafa, eu ia comentar exatamente isso. O resultado da cirurgia revisional, ele não é igual ao da cirurgia primária. Ele é inferior. Quando muito bom, é de 20% a 25% se houver muita dedicação. É importante de falar, porque as pessoas não fazem ideia disso e às vezes vão com uma impressão e falam, não, vai resolver. Exatamente. Magicamente, meu problema vai ser resolvido. Na minha geração de cirurgiões, né, o Fernando comentou muito bem, mas assim, hoje a gente tem algumas vantagens para entender que cirurgia que o paciente fez, como por exemplo o aplicativo Body Life, que é uma carteirinha que o paciente bariátrico tem, que é para o cara usado para alguns benefícios, tal, de desconto, mas não deixa de ser um dado cadastral para a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica. Então, hoje, essa geração de agora, né, a geração mais antiga, eu falo, o Fernando já está, inclusive, um pouquinho mais... Um pouquinho Tá coisa chamando o só. Fernando de antigo. Mas Faz parte. eu aprendi com ele, né? Faz parte. Então, hoje a gente tem essa facilidade de falar para o paciente, você tem o Body Life, você tem aplicativos, né? Você operou o quê, né? Então, os pacientes hoje, eu acho que também através das redes sociais, da informação, que tá mais fácil, né? As pessoas têm mais acesso a saber o que... Exato. Muitas vezes o paciente ele chega lá no consultório falando, doutor, eu quero fazer um bypass, ou eu quero fazer um sleeve, ou o paciente ele já chega com essa informação, ele já sabe o que é um bypass ou um sleeve. Claro que a indicação, nós não vamos discutir isso, já é uma coisa bem definida qual é a indicação de cada técnica. Então, eu acho que hoje esse acesso ao paciente também é uma ferramenta importante. Guilherme, você falou uma coisa, sleeve e bypass. São as 2 técnicas provavelmente mais conhecidas pelos médicos, pelos pacientes e tudo mais. E o Fernando citou, numa das explanações, sobre a bipartição. Eu queria que você explicasse para nós a cirurgia N3, essa cirurgia, para a gente poder entender qual que é o princípio dela, como que ela é feita e o que a gente pode esperar dela. Então, essa cirurgia de um brasileiro chamado Sérgio Santoro, que eu tenho a honra de participar ativamente do trabalho dele no consultório, no centro cirúrgico, é um cara que é de muita inspiração para a gente. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o Santoro foi uma das principais pessoas que no âmbito brasileiro falou de enterhormônios, que são aqueles hormônios que nós viemos a descobrir depois da era cirurgia bariátrica. Então antes a gente não sabia, a gente achava que perder peso era porque você simplesmente diminuísse aquilo que o paciente vai comer. E daí nós começamos a perceber que não é isso. Não é o quanto menos ele come, mais ele perde peso. É quanto menos ele absorve. É quanto maior o seu desvio intestinal, mais potência você vai ter na sua perda de peso.
E é óbvio, se você exagerar, como algumas cirurgias, a do italiano Scopinaro, que você tem até 70% de perda de peso, você vai ter, óbvio, uma desnutrição que não é desejada. Então tivemos cirurgias que foram muito para perda de peso e cirurgias que foram menos, até chegar num ótimo. E o Sérgio Santoro foi no nosso meio, dos cirurgiões, o que mais falou disso. Até ele criar a técnica dele, onde ele juntou o sleeve, que é a gastrectomia vertical, junto com o desvio intestinal. Quando nós usamos a palavra bypass para o cirurgião, todas as cirurgias que têm desvio intestinal é um bypass. Todas. Significa que eu fiz um desvio, que eu simplesmente tirei o intestino de um lado e coloquei ele no outro e conectei de novo de uma outra forma. Então, tem várias opções de bypass. A bipartição é mais uma opção de bypass. Qual é a diferença entre uma e outra? Entre aquele bypass tradicional do Fob Capella, que todo mundo fez no nosso país, deixa o estômago pequenininho, faz um desvio no intestino delgado, para a bipartição. A ideia do Sérgio é fazer o estômago maior, para ter uma maior qualidade alimentar. O paciente que tem um sleeve, ele come muito melhor, ele não entala, ele não reclama desse ponto de vista, ele tem mais ou menos 120, 150 ml de estômago, ele vive muito bem. Diferente do cara que fazia o bypass do estômago pequenininho, que é o tamanho de um chaveiro de carro. É mais ou menos 40 ml, é bem pequenininho mesmo. Então há um desconforto. Então, além de ter uma qualidade alimentar melhor, o Sérgio idealizou fazer 2 saídas do estômago. Que o calcanhar de Aquiles do bypass tradicional do Fob Capella é a perda de vitaminas. Por quê? Porque o alimento não passa por uma parte importante do nosso trato digestivo, que é o duodeno. E fazendo desse jeito, tendo uma dupla saída, uma parte do alimento, a gente estima mais ou menos 40%, vai passar pelo duodeno e a outra parte vai passar pelo desvio. Então o paciente vai ter uma perda de peso significativa que se equipara ao bypass do estômago pequenininho, mantendo um padrão de vitaminas. Para se ter uma ideia, no primeiro ano, todos nós fazemos um rigor de suplementação vitamínica para esse paciente. A partir do primeiro ano, não há mais necessidade, porque a integração dessa dupla saída faz com que há uma manutenção muito mais tranquila das vitaminas. O próprio organismo ele acaba fisiologicamente se equilibrando e a coisa consegue manter um bom padrão de micronutrientes. Exatamente. E não dá para você dizer que uma é melhor que a outra. Isso é muito importante. É indicação. Eu fiz muito bypass do estômago pequenininho, muito. Você pode ter certeza que desses mais de 4.000, pelo menos uns 2.500 foi de bypass de estômago pequenininho. Então, é uma belíssima cirurgia. Tem muito paciente meu com excelentes resultados. Só que você precisa ficar um pouquinho mais em cima por causa dessa parte de vitamina, por causa da alimentação. Tem que tomar muito cuidado com as preferências alimentares. Então, eu vou comer mais proteína, eu vou comer mais carboidrato, eu vou comer mais doce. Você vai fazer uma depressão disso ou daquilo. Então, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O paciente que faz a bipartição, ele fica um pouquinho mais solto, não volta tanto para o consultório e não tem muito problema nesse sentido. Então, são coisas diferentes. Agora, em compensação, se você soltar muito a boca, se você for o cara que aprontar muito, quem faz a bipartição tem mais diarreia. Isso não tem jeito. A bipartição vai te dar mais diarreia. Então, se você degustar uma bolinha de sorvete, sem problema nenhum, comeu a banana split, vai soltar pum fedido, vai fazer cocô fedido. Degustou uma cervejinha, não tem problema, tomou 5, 6, não vai dar tão bem assim. Então, que de uma certa forma eu gosto, porque a gente sabe que o nosso paciente obeso faz arte, é arteiro, aperta o botãozinho que eu chamo de botãozinho do fofa-se com uma certa intensidade. Então, eu realmente gosto, que a cirurgia dá esse se liga nele. E uma coisa importante dessa cirurgia que me chama muita atenção e que tem me chamado muita atenção cada vez mais para ter indicações dessa cirurgia, claro que eu não tenho a expertise de vocês, que são um grupo, acho que predominantemente, que mais fez casos até hoje aqui no Brasil, é que você não tem exclusão. Então você não perde acesso endoscópico. Isso é muito legal, né? Isso para mim é fundamental. Ah, mas é raro ter algum problema no estômago excluso? Eu já tive alguns. Eu já vi também. Eu já tive alguns em pouco tempo de vivência, exato. Então, o fato de não ter exclusão, eu acho que é um ponto super positivo. Não, e não tem acesso à via biliar, não dá para fazer endoscopia. Exatamente. Tem alguns calcanhares que realmente, a bipartição acaba passando na frente nesse sentido. Então, não dá para falar se uma é melhor que a outra, não dá, eu não tenho essa experiência para isso, mas eu acho que são 2 pontos muito importantes de considerar. E uma outra coisa é, as duas servem para revisional para uma ou para outra. Exatamente.
Que também é uma coisa muito legal. E um ponto importante é isso. Não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar eu só faço isso, eu só faço aquilo. A gente tem que entender o nosso paciente. Perfil alimentar, o perfil metabólico. Se ele é um cara muito metabólico, ele vai ter um ótimo benefício com essa cirurgia. Se é uma paciente jovem, que tem um IMC baixo, quer engravidar. Então, veja, a gente tem que individualizar. Não dá para falar que é todas as técnicas para todo mundo. Então, acho que esse é o principal objetivo e a principal função do cirurgião bariátrico. Entrando nesse assunto, eu queria perguntar para vocês dois, que atendem isso diariamente. O que é mais difícil da parte da relação médico-paciente com o paciente bariátrico? Na minha opinião, Paciente obeso. expectativa. Expectativa e realidade. O paciente que chega procurando a cirurgia bariátrica, muitas vezes, ele já passou por preconceitos, ele já ouviu do tio, do vizinho, da avó, que ele vai ficar alcoólatra, que ele vai ficar com diarreia ou que ele vai... Enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, é você ter uma liberdade, um acesso fácil ao seu paciente. Então, você tê-lo sempre perto. Eu acho que isso faz toda a diferença no seu acompanhamento, ao ponto de você poder intervir, chamar atenção, como o Fernando falou, porque eles fazem Tem uma arte. boa relação médico-paciente. Exatamente. Eu acho que esse Vocês é o têm segredo. uma boa relação com os pacientes. Esse é o segredo do paciente, do cirurgião com o paciente bariátrico. Eu acho que respondendo a pergunta de o mais difícil é o paciente que não quer se ajudar. O paciente que... Uma negação. Não, o paciente que acha que é a cirurgia que vai fazer o processo. Entendeu? Esse é o mais difícil. Que ele vai ficar só assistindo. Ele vai ser emagrecido, E daí, né? quanto mais velho você fica como cirurgião, mais negativa você dá de cirurgia para esse paciente. Eu cansei de quantas vezes o paciente chegar a sentar no consultório. Ah, doutor, não, eu não vou fazer, eu não faço exercício, eu vou continuar bebendo, Desculpa, eu não vou te operar. Eu não te opero. Eu não quero esse resultado na minha estatística. Entendi. Não quero. Porque um paciente que nem você está no lugar errado. Porque você vai fazer uma cirurgia, você vai ser submetido a um risco, você não vai mudar a sua expectativa de vida, você não vai mudar nada, porque daqui 5 anos você está gordo de novo. Porque o grande problema da cirurgia bariátrica é após 5 anos. Tá? Porque o paciente aprende a fazer artes. Toda cirurgia bariátrica é passível de ser burlada. Leite condensado passa, cerveja passa, milkshake passa. Não tem problema. Ai, mas eu tenho dumping. Tem gente que aprende a ter barato com dumping. Não tem essa. Sabe? É verdade. Então, tá tudo certo. Aproveitando isso. Posso? Desculpa. Claro, não, com certeza. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas a gente não pode deixar de falar das canetas. Então, isso que eu ia te Então perguntar. bora. É essa a pergunta. Tá. A pergunta é, quantos por cento hoje, assim, é uma realidade, quantos por cento hoje dos seus pacientes que chegam no consultório já tentaram ou estão usando algum tipo de inibidores aí, análogos do GLP-1 ou alguma canetinha, enfim, algum tratamento desse? Então, assim, a caneta hoje é uma realidade e é um belíssimo tratamento. Só que precisa ter indicação. Não tem jeito. Ela vai funcionar em associação com o paciente que vai ser operado? Vai. Ela vai servir para aquele paciente que foi operado e teve reganho de peso? Vai. Ela vai servir para aquela paciente que não tem indicação cirúrgica e precisa perder um pouco porque tem que ir numa festa, vai numa praia, vai não sei o quê? Vai. Só que a caneta é de uso contínuo. Você pode checar na bula de todas elas. É um uso contínuo de um medicamento. Ou seja, ela é mais uma muleta no tratamento da obesidade. Onde é que eu quero chegar? Para você ter o efeito desejado desses inibidores de GIP, GLP-1, você vai passar mal se você comer. Porque vai diminuir seu esvaziamento do estômago, vai diminuir seu número evacuatório, você vai ter empachamentos maiores, você vai ter circunstâncias digestivas indesejadas para você não comer. A hora que você para de usar o medicamento, pilim-pim-pim, você está solto de novo e você vai querer comer de novo. Ah não, mas eu vou comer pouco, eu precisava só desse estímulo. Desculpa, não funciona. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Disciplina. E Não funciona. assim é difícil. Sabe, por isso que eu falo para os pacientes, se você quer usar a caneta, e eu sou super favorável a elas, eu acho que tem que usar. Não faça todos os meses, não faça. Faça um mês, pula 2, 3,
faz mais um, aprenda a adquirir essa disciplina, o hábito de fazer exercício, a comer direito, porque daí você fica um pouco sem, daqui a pouco você toma mais um pouquinho, daí você fica um pouco sem de novo. Brinque nessa área, eu acho que é uma boa opção. Agora, o paciente que tem um índice maior, eu espero que dê tempo, se não der, você me avisa, é assim, quanto mais obeso você é e por mais tempo, acontece um negócio chamado uma hiperplasia do seu intestino delgado. Então, o seu intestino delgado, que é o responsável pela absorção dos nutrientes, ele vai absorver mais. Se eu pensar que as preguinhas da minha mão é a mucosa do intestino, ela vai aumentar em tamanho. Então, se aumenta em tamanho, eu absorvo mais. Então, o paciente que é super obeso, o paciente que tem indicação cirúrgica, vamos colocar assim, ele tem uma absorção de nutrientes maior do que aquele que é mais magro. Então, por isso que aquela brincadeira de eu sou obeso, eu faço dieta com meu amigo que é só gordinho, o filho da mãe sempre perde mais que eu, porque eu absorvo mais. Aquela história de absorver alface é verdade. O gordo absorve até o alface. Então, o que acontece? Se você já tem uma dificuldade e você vai tomar caneta, você não vai conseguir comer. Você vai comer o quê? Quase nada. O que vai acontecer? Você vai perder massa magra. Você vai perder energia vital. Porque quando a gente precisa de energia, o primeiro lugar que o nosso corpo cede é da massa magra, da musculatura. Já tem estudos mostrando já tem alguns. Né? Então, por isso que eu falo, tomar caneta é legal, é super legal, mas precisa estar acompanhado de alguém que entenda não só do tratamento clínico, mas também consiga entender e apontar para você qual é o melhor momento da cirurgia bariátrica. Porque às vezes você está num perfil de 35 de MC que você não está precisando ser operado. E daí você vai resolver, vai cair para os 25, você fez essa brincadeira de mês sim, 2 não, a hora que você viu, você perdeu o peso suficiente, você engatou a disciplina, ok, pimba, deu certo. Ou então não, você viu que não é a sua praia, você não quer passar mal, você não quer gastar esse dinheiro, que também é importante. Acabou de sair uma publicação no... Ai, eu não vou lembrar. Acabou de sair uma publicação que quando você soma o preço do uso das canetas versus a cirurgia paga particular, em 2 anos você paga a cirurgia e está resolvido. Isso é interessante. Eu acho que o custo ainda é um gargalo, mas o que a gente tem que deixar bem claro é que o tratamento da obesidade ele é multimodal. Então não é só cirurgia, não, tem que ter essa gama de opções. Então, o Fernando citou bem, é o preparo para esse paciente muitas vezes com as canetas, é o paciente que reganhou. Muitas vezes os pacientes com readesão e caneta pode escapar de uma revisional se a cirurgia dele estiver anatomicamente boa. Então, eu acho que isso é mais uma opção de tratamento que a gente tem. Nós estamos morando no Brasil, né? Então, qual é a quantidade de pacientes que vão conseguir arcar com esse tratamento? Então, isso eu acho que ainda é um grande gargalo em relação a isso, mas que as drogas, tem mais de 170 drogas sendo estudadas nesse momento. Então, eu acho que é uma coisa que tende a aumentar e melhorar. Mas também, volto a falar da expectativa. O paciente ele acha que ele vai tomar o Monjaro e ele vai ficar magro. Ele acha que ele vai tomar o Igov, enfim, vai ficar magro. Mesma coisa, vai operar e vai ficar magro pro resto da vida. E não é assim. Esse paciente ele precisa de segmento, ele precisa de reestruturação de vida, mudança de estilo de vida. E a caneta, sem sombra de dúvida, vai ser uma ótima opção também, né? Então, o cirurgião bariátrico hoje ele tem que entender, tem que ter expertise para tratar esse tipo de paciente com caneta. Semana passada você foi na farmácia, não? Não. Não, eu fui. Na semana passada a gente estava num congresso em Foz do Iguaçu e obviamente eu cruzei a fronteira para o Paraguai e eu passei numa farmácia para ver se tinha. Tinha acabado já. Não, Monjaro não tem, o Lipolés não tem, que é um outro que eles usam lá. Tinha acabaram. Só o medicamento genérico que custa R$400 ampola para tomar um mês. Qual que é a chance de ser insulina? Eu acho que essa banalização... do paciente. É lógico. Eu acho que a mídia, o marketing, a mídia está batendo muito em cima disso e acabou se banalizando. Tem paciente aí tomando remédio manipulado. Pô, como se a patente chegou agora, como tem manipulado? Então a gente sabe que existe esse tipo de perfil e vai ter pacientes que vão comprar, como eu tenho pacientes que chegam lá falando que compraram. Perfil de segurança, resultado, nós não podemos confirmar. Então, acho que esse é o primeiro ponto também. Então, acho que banalizou. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar para ambos. E quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, questão pessoal, baseado na experiência de vocês e também na ciência, na evidência hoje. Técnica de preferência, vídeo ou robô, Fernando? Não, robô.
para fazer apêndice. Se eu tiver apendicite, você que for me operar, você vai fazer robô. É lógico que vai. É muito melhor. É muito melhor, não há dúvida. Guilherme. Bom, eu tenho experiência como cirurgião e como paciente há 5 meses hoje, né? Muito legal isso. Então, 5 meses atrás eu estava sendo operado, né, de cirurgia bariátrica. Inclusive o Rafael estava presente. E em uma semana eu estava num simpósio de cirurgia robótica num hospital que a gente trabalha, junto também com o Fernando. E estava palestrando como se nada tivesse acontecido. Então, eu tenho a prática pessoal dos meus pacientes, que a minha casuística hoje é uma casuística bem relevante. Porém, eu tenho a prática pessoal. Cirurgia robótica é melhor. Você sentiu isso na pele? Na pele, literalmente. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês dois. São 2 cirurgiões que eu admiro. O Fernando foi meu professor de cirurgia robótica e também de cirurgia geral. O Guilherme é um irmão meu, passamos a vida na faculdade juntos e também na vida de cirurgia até hoje, graças a Deus. E é um prazer ter ouvido um pouquinho do que é o dia a dia de vocês, como é essa experiência de atuar em cirurgia robótica bariátrica, o que vocês esperavam e esperam também do nosso futuro, né, do nosso presente, e para os pacientes também e os outros médicos entenderem um pouquinho melhor. Temos 30 segundos? Com certeza. Então, assim, uma coisa que é extremamente importante, o Fernando pontuou muito bem. O cara que não faz vai falar que não precisa ou que não é melhor. Isso é fato. E a gente vê isso todo dia no nosso consultório, né? Eu ainda faço cirurgia laparoscópica, né? Sei que o Rafa e o Fernando ainda só fazem robótica hoje. Eu ainda faço cirurgia laparoscópica. Então, é claro que eu vou mostrar para o meu paciente, vou falar, vou apresentar, não é que eu vou convencer, mas sim eu vou apresentar o porquê a plataforma é melhor, o porquê que eu vou entregar um melhor resultado, no menor tempo cirúrgico, com menor trauma, melhor recuperação e tudo mais. Mas a gente ainda lida numa sociedade que alguns cirurgiões não fazem e criticam quem faz. Ah, você vai fazer um sleeve robô? Vou, fiz um ontem. O paciente vai de alta agora, à tarde. Então, é isso. Então, eu acho que eu não acho que é questão de marketing, de mídia, mas sim de apresentar resultado, tá? Inclusive, em breve, vou estar com você lá naquele evento para falar sobre a custo-efetividade da cirurgia bariátrica robótica. Excelente. Excelente, Guilherme. Eu acho que o melhor exemplo sabe, vocês como cirurgiões, tá? Eu tenho certeza que antes de vocês entrarem no mundo da robótica, apesar de terem vontade tá? Antes de vocês começarem a brincar de robô, eu tenho certeza que passava na cabeça de vocês, mas para isso aqui eu não preciso de robô. Isso aqui talvez o robô não vai me ajudar tanto, porque isso aqui eu faço tão bem assim. E daí, abrir os olhos e falar, meu Deus, é muito melhor. É quase mágico. É isso. Passa pela experiência. É isso. Tanto é que eu faço questão de todo mundo, 100%, independente do que for médico, enfermeiro, que está na sala, que nunca viu, eu falo, vem cá. Olha como eu enxergo. Apresenta. Sabe? Entenda a qualidade, a diferença disso. Sabe? Não tem como não falar, meu Deus, é o futuro. Aliás, é o presente. Mais uma vez, agradecer a vocês. Foi maravilhoso aqui estar junto com vocês hoje. E vamos provavelmente marcar mais algum encontro para poder discutir outros temas também. E talvez até aprofundar novidades que venham a surgir no tema da cirurgia bariátrica. Muito obrigado pela Fantástico. presença. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado por toda a organização. Foi Obrigado, fantástico. Rafa. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Joia. Você não imaginou que a gente ia falar tanto assim, né?